Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Felipe Arakawa, sou treinador e atleta amador aqui da Jamais Treinamento Esportivo. E hoje eu estou aqui nesse vídeo especial, uma série de vídeos que eu vou fazer para falar desse carinha aqui, ó, o Stryd, medidor de potência. Você conhece? É isso aí, pessoal. Então, para começar esse vídeo, eu queria deixar aqui claro para vocês que eu vou fazer uma série de vídeos, né, do Stryd, para que fique bem separado e de forma fácil para consultar quando a pessoa tiver algum tipo de dúvida. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar para vocês das principais vantagens, para que tipo de corredor serve e as maneiras que você poderia usar esse medidor de potência. Porque na minha visão existem duas maneiras. Eu vou deixar isso mais para o final, que vai fazer um fechamento que vai fazer mais sentido para você que está assistindo aí, beleza? Para começar, eu vou fazer um unboxing aqui bem rápido para não gastar seu tempo, tá bom? Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Então vamos fazer um unboxing muito rápido aqui, porque o objetivo não é perder tempo com isso, né? Porque eu quero falar mais dele para vocês, mas vou mostrar como que vem a caixinha. Então, assim que você abre o seu Stryd, tá aqui uma caixinha, tem aqui ó, um papelzinho aqui, né? Um cartão escrito Stryd bem acabado. Vem o próprio aparelhinho aqui, vou tirar ele para vocês aqui com calma. Um orifício aqui embaixo, a gente consegue tirar ele. Isso. Aí aqui, ó, esse é o Stryd propriamente, tá? Ele é menorzinho, fininho. Já existe a versão 5.0, como eu falei, tá menor, 15% mais leve. Ele é um aparelho que fica exposto, né, às intempéries, água, sujeira, poeira. Então ele suja mesmo, mas ele é próprio para isso. Na caixinha você tem aqui o cradle, né, que chama berço, né, de carregamento. Isso aqui é só para você carregar, tá? Ele é USB-C, tá? E ele vem com dois suportes para pôr no tênis, tá? Esse laranjinha e um igual a esse preto que está num outro tênis meu. E o cabinho USB de carregamento, só isso. E os manuais, né, todos os papeizinhos dele. Bem simples, tá? O Stryd é isso. Aí, pessoal, mostrar ele mais um pouquinho para vocês aqui no detalhe. Ele é super leve, muito pequenininho, sabe? Ele é bem delicado. Você não sente diferença alguma no seu tênis ao atachá-lo nos cadarços, tá? Antes de começar a falar das vantagens dele, só preciso passar aqui por uma breve explicação da grandeza física que está envolvida aqui. Quando a gente fala de watts, a gente está falando de uma grandeza física, assim como a velocidade. A gente pode medir em quilômetros por hora, milhas por hora ou minutos por quilômetro no ambiente da corrida, que é o tal do pace. Por se tratar de uma grandeza física, isso traz para a gente uma certa segurança na leitura dos dados, porque você tem ali uma questão de matemática mesmo, né? Então, watts é a medida, né, como eu falei, de potência, e a energia que um corpo gasta para se deslocar, tá? É a energia despendida naquele trabalho. E aí, pessoal, começando aqui agora a falar das vantagens do Stryd. Então, o Stryd ele usa um conceito que é meio que o norte dele ali para definir todas as suas zonas de treinamento, que é o CP. Ele chama de Critical Power. Seria como mais ou menos como o VO2, tá? Você vai ter um teto ali. O seu CP é tanto. É como se fosse o seu VO2. Ah, seu VO2 é de 50. Ah, o seu CP é de 400 watts. Entendeu? Seria a sua potência máxima ali suportada num intervalo de 40 minutos, tá? Você pode fazer isso de maneira automática, onde o Stryd, o software do aplicativo, vai determinando. Quanto mais dados você vai dando para ele vai nutrindo essa tabela e gerando ali um CP bem fidedigno, ou você pode inserir de maneira manual. Como assim manual?
existe um teste que a própria Stride propõe para você. Você vai num ambiente de pista, num ambiente externo, faz esse treino e aí ele vai fazer a leitura e te informar o seu CP. De cara, eu já digo para você que o automático me parece fazer mais sentido, porque ele vai se retroalimentando conforme você vai dando mais dados. Exatamente como o VO2, que você já conhece, beleza? E é isso aí, pessoal, falando das vantagens do Stride, esse carinha aqui. A primeira delas é uma métrica consistente, né? Como eu falei, potência é a medida em watts da energia despendida para você realizar um trabalho, beleza? Qual que é a questão da consistência desses dados, né? Quando você fala de pace, você tem uma grande influência do terreno, da inclinação ou de vento. Imagina o seguinte, você está correndo contra o vento, o seu relógio não sabe que você está enfrentando uma corrente de vento contra, né? E aí você começa a fazer mais força para vencer aquele vento, para transpor aquele vento e ver o número que você gostaria de ver no seu relógio, né? Quando você corre na areia fofa, também, seu Garmin não sabe que você está correndo na areia fofa. Você faz um gasto energético muito grande para transpor aquele terreno. Inclinação, a mesma coisa. Você está em subida, o Garmin não sabe que você está em subida. Nisso, o Stride tem uma grande vantagem porque ele se ajusta a essas condições de terreno. Então você tem consistência nos dados. Os dados são obtidos de uma maneira mais precisa. E tem uma vantagem também em relação a uma outra métrica muito utilizada no mundo do esporte endurance, que é a frequência cardíaca, que tem um atraso ali na leitura. Por mais modernas que estejam as fitas, você tem um atraso da leitura entre a cinta ali no seu tórax, ou mesmo desses leitores de pulso. E além disso, a frequência cardíaca sabidamente tem uma influência muito grande, né? Sofre de influência muito grande de fatores externos, como clima, estresse, por aí vai. Segundo ponto, precisão em relação ao GPS. Então, o Stride está fixado direto no seu pé. Ele não depende de um satélite, de nada fora. Ele só depende dele mesmo, preso no seu tênis. Isso traz uma precisão e uma segurança muito grande. Você tem a certeza de que nada vai interferir nessa leitura. Diferentemente do GPS, em cidades com grandes prédios muito altos, ou florestas densas, ou, por exemplo, se você corre na esteira, você vai ter uma interferência muito grande. Na esteira, o GPS nem funciona, né? Então você vai depender do seu pulso só. Vai trazer uma imprecisão muito grande nisso aí. Então, essa, para mim, é uma das principais vantagens do Stride. Terceira vantagem, controle de esforço, né? Quando você treina por potência, você tem uma leitura e um ajuste muito preciso ali durante o treino, durante a atividade. O GPS, quando você treina por GPS, você às vezes tem um atraso ali na leitura, e não só um atraso, uma imprecisão, né? Você está correndo às vezes num falso plano, você não sabe que está no falso plano, você demora a perceber. Nisso passa ali 1, 2, 3, 4 quilômetros, você gastou muita energia, você se desgastou, e aí às vezes o ajuste ele é tarde demais. Quando você treina por potência, essa variação é como se fosse um velocímetro de carro. O reloginho ele vai mexendo ali de acordo com mínimos detalhes que você vai fazendo ali no acelerador do carro. É mais ou menos isso. Quarta vantagem, funcionalidade em qualquer terreno. Eu até falei antes aí, mas vale aqui um tópico só para isso. O Stride ele vai muito bem em diferentes tipos de terreno, tá? Então você tem ali uma precisão muito sensível, muito grande em relação ao tipo de terreno que você está correndo. Se tem muita inclinação, né, se tem aclive ou declive, se você está correndo em terra fofa, grama, asfalto, pista, tudo isso você consegue informar para o seu aplicativo depois que você faz o treino, para gerar ali uma adaptação em relação ao dado que acabou de entrar. Integração com vários ecossistemas, ele é muito amigável a diferentes plataformas, Garmin, Chorus, Suunto, até o Apple Watch ele aceita trabalhar, então isso aí não é um problema, pelo contrário, é muito fácil fazer essa integração. Medição de vento, os modelos mais recentes do Stride, o 5.0, por exemplo, já tem um sensor de vento que ajusta a potência em relação ao vento que você enfrenta. Então isso vai trazer mais precisão ainda na leitura de dados do seu Stride quando você for fazer a leitura diretamente no relógio. Então é isso, pessoal. Em resumo, o Stride ele vai trazer uma ciência de dados, né? Ele vai reunir uma série de dados, vai concatenar isso para você, vai trazer mais precisão, ele vai colocar luz sobre várias coisas que você não tinha ciência antes. E aí, pessoal, no começo do vídeo, eu tinha falado para vocês que vocês têm duas maneiras, né, de utilizar o Stride, né? Eu acredito até que possa existir mais, mas eu enxergo pelo menos duas maneiras aqui. Uma delas é usar ele como um agregador de dados. Então você tem mais uma plataforma que vai reunindo toda essa massa de dados e vai convergir
com todas as outras plataformas que você já tem. Então imagina um indivíduo que tem um Garmin. Ele já tem ali algumas métricas fornecidas pelo Garmin, previsão de corrida, enfim, VO2, essas coisas. Beleza, você pode questionar a precisão disso, mas você tem ali. Você tem o Strava, que já pega e faz a leitura dele com a inteligência artificial dele. Pode reparar que dá a diferença do Garmin. Aí você tem o Stride, que vai fazer essas previsões de corrida para você também, baseado na potência. E você tem o seu treinador, que na minha opinião é quem tem a maior chance de acertar isso aí para você, porque está em contato com você, ele conhece o ser humano do outro lado de lá, e ele tem experiência, né, nesse assunto, e ele sabe fazer correções e ajustes que só um ser humano sabe fazer. Reunir tudo isso me parece ser o caminho, tá? Trabalhar como um agregador de dados para que você tenha ali talvez mais segurança em tomar uma decisão. A outra maneira é você usar o Stride como seu novo medidor de esforço ali durante a atividade física, substituindo, por exemplo, o pace. Então é uma decisão drástica, é uma decisão radical. Não é simples, a gente tem um certo apego ao ritmo. Eu, principalmente, que estou há muitos anos fazendo treinos, correndo provas com GPS, então ainda tem uma questão de fazer um desmame aí do ritmo. Você pode fazer, não é nada fora do normal, pelo contrário, tem grandes atletas. No ciclismo, a gente podia ficar aqui horas falando das vantagens de se treinar ciclismo com potência, né? Isso é uma herança do ciclismo, acho que é importante falar isso. Na corrida de montanha também. Eu, por exemplo, hoje, se fosse correr uma prova de montanha, eu seguramente largaria numa prova de montanha com os seguintes campos de dados: desnível positivo, desnível negativo, altimetria, tempo de prova e potência. Com esses 5 campos num Garmin, a chance de você ter uma execução bem precisa de prova no ambiente de montanha é muito grande, porque montanha vai pegar tudo isso que eu acabei de falar. Você tem vento contra, você tem subida, você tem descida, tem areia, você tem terra batida, você tem asfalto, tem tudo. E aí o pace, frequência cardíaca, sobretudo em áreas de mata muito densa, vão deixar muito a desejar. O medidor de potência pode ser um grande aliado no corredor de trail. E aí, Felipe, para quem que você indica um Stride? Pessoal, eu acho que isso aqui faz muito sentido para um atleta avançado, um atleta que está buscando ali um detalhe, sabe? Mais uma confirmação que ele precisa fazer para, de novo, que eu igual falei, se tomar a decisão correta, né? Um atleta avançado, ele tem que tomar muitas decisões ali durante a preparação e principalmente na hora de desenhar o seu plano de prova, né? O que ele vai fazer. E aí você tem muita lucidez na hora de fazer isso, né? Você não pode agir com emoção, né? Em cima daquilo que você gostaria de fazer, mas em cima daquilo que você pode fazer. E aí talvez o medidor de potência traga ali mais razão, que a medida é muito precisa, né? Então você vai ter ali mais um parâmetro, né, de dados ali, mais uma série de dados reunidos que vão talvez te ajudar aí a tomar uma decisão correta. No final das contas, o Stride ele é um data analytics, né? Tem muito isso hoje, né? Inteligência artificial, essas análises de dados, tal. Ele atua muito bem nisso, né? O aplicativo dele é muito completo, é muito fácil de usar. Eu tô adorando usar, inclusive, assim, eu acho ele até mais amigável que o Garmin. Para isso, você tem que fazer o membership lá, que é a assinatura do Stride, que são $10 por mês. Eu acho que vale muito a pena. Eu não conheço ninguém que usa Stride e não faz, porque se você não fizer a assinatura, você tem uma limitação muito grande ali das informações que ele pode te dar. Então, vale muito a pena continuar com a assinatura. É parte bem importante do pacote aí, beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi um vídeo de introdução ao Stride, né? Na visão de uma tá usando aí já há algum tempo, para talvez ajudar você aí na decisão de adquirir ou não um desse. Os 2 próximos vídeos que eu vou fazer, então fiquem ligados aí, eu vou criar uma playlist aqui no canal só de Stride, e um deles vai ser como configurar e usar pela primeira vez, sincronizar com seu relógio, mostrar a tela do aplicativo, algumas manhas ali, até pôr no tênis. Tem os vídeos da Stride ensinando você a pôr no tênis, mas eu posso dar uma dicasinha também do que eu fui notando ao longo do tempo fazer, e também um vídeo de como utilizá-lo na esteira, tá? E aí você vai ter uma grande vantagem. Para mim, uma das grandes vantagens do Stride é usá-lo na esteira, mas isso eu deixo para falar no vídeo da esteira, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí para fortalecer. Compartilha pro seu amigo que tá querendo aí saber um pouquinho mais sobre o Stride. E não deixe de acompanhar aí os próximos vídeos da série do Stride. Valeu, grande abraço e até a próxima.